Olá! No vídeo de hoje eu resolvi responder algumas perguntas bem frequentes que eu recebo de vocês, sabendo que eu sou TDAH, né? Ou seja, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E também TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Alguns de vocês que estão conhecendo o canal agora, talvez não conheçam um pouquinho a minha vida pregressa, mas de modo bem resumido, o que você precisa saber aqui para linkar e entender as minhas respostas e as dúvidas das pessoas em relação a como eu lido com tudo isso. Há muitos anos atrás, eu vim de uma família bastante disfuncional, com uma predisposição genética à depressão, a quadros de demências, Alzheimer, diversos tipos de patologias, sendo que eu também, desde a minha infância, já vinha tendo quadros ansiosos e dificuldade para me manter em sala de aula, com notas muito ruins, um histórico escolar muito ruim, sempre passando muito empurrada. Também sou repetente, na nossa época existia repetir de ano, sou repetente. E para vocês terem uma ideia, eu fiz até a 8ª série, só retomei os meus estudos aos 28 anos. Enfim, vamos pular mais um pouquinho aqui. Quando eu puder eu vou contar um pouquinho melhor sobre o meu passado para vocês, mas para esse vídeo não ficar extenso. Aos 28 anos, já vinha com quadros depressivos de altos e baixos, dificuldades de ser inserida na família, uma família que desde a infância, devido às más escolhas que a minha mãe tinha em relação à dificuldade de gerir a própria vida pessoal, acabou afetando os filhos, tendo bastante filhos, em idade próxima do outro e bastante dificuldades financeiras, ao qual eu acabava ficando muito mais tempo com a minha avó. Então a minha cabeça foi tendo dificuldade de compreender toda aquela sistemática. Juntando todos esses pedaços em relação à afetividade, em relação às minhas dificuldades de aprendizagem, eu acho que só na 3ª série, onde eu senti que eu estava aprendendo um pouco mais. Depois disso eu tive muitas quedas, ninguém tinha o hábito à leitura, fomos preparados mais à vida religiosa. E mesmo a Bíblia ainda eu tinha bastante dificuldade, mas eu amava o mundo intelectual. Dos 28 anos em diante, desenvolvi uma depressão muito profunda, a qual me deixou na cama durante muito tempo, e por falta de informação, algumas crenças de que isso estava relacionado a problemas espirituais, eu não tive o tratamento adequado, a qual me levou a uma situação um pouco mais grave daquela que eu já tinha, me levando a uma situação perdi meu filho, não estava muito bem, obviamente que tiveram que afastar o meu filho de mim, ele era muito novo, a qual traumatizou também, e aí foi só água abaixo, e o fim do poço foi quando eu tentei tirar a minha própria vida. Estou aqui, né, como vocês podem ver, tive uma segunda chance, dali eu tive um despertar, tomando muitos medicamentos. Eu estava em São José do Rio Preto, tomando muitos medicamentos, e resolvi que eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. Precisava. Então saí de onde eu estava, não estava morando com a minha família, porque a opção era ou colocar no manicômio, mas nessa época tinha um noivo que acabou tomando a frente, me tirou de lá, me levou para outro lugar, e acabei sendo tratada por um psiquiatra, se não me falha a memória da Igreja Batista, muito sábio, tinha vocação para aquilo que ele fazia, que além de prescrever as medicações, ele fazia adequações, mas ao mesmo tempo ele também conversava e me ouvia. E olha que era pelo SUS, viu? Existem muitos médicos pelo SUS bons, que valem a pena. E outros, obviamente, que talvez pelas condições de ter que atender muito rápido, tenha dificuldade de ter um ouvido mais atento às dificuldades dos próprios pacientes. Só deixando claro aqui que são diversos ângulos que a gente tem que avaliar. Mas, quando tive essa tentativa, tive essa chance de tentar me resgatar, procurei não só deixar a informação na mão do outro, mas comecei a me aprofundar muito sobre esses meus estados, entender o que acontecia comigo.
Enfim, anos se passaram, entre uma faculdade e outra, começa, larga, pra vocês terem ideia, eu fiz teologia, fui até o final, fiz vários cursos profissionalizantes, fiz direito, fiz um bom tempo da faculdade de direito, não gostava, eram coisas que eu ia escolhendo por impulsividade, até quando descobri que o que eu gostava era cuidar do outro, onde me gerava bastante interesse. E mesmo gerando bastante interesse, ainda assim eu tinha muita dificuldade. Foi quando, depois de passar em diversos médicos, aqui em São Paulo, fui diagnosticada com TDAH e TAG, tendo os medicamentos específicos para o meu tratamento, sem levar as questões orgânicas, porque lá atrás ainda não vinha falando muito sobre essas questões orgânicas, não se falava muito em relação à neurociência. Hoje você já percebe que cada vez mais, apesar da neurociência ter tido um boom aqui no Brasil na década de 20, né? Eu acho que foi em meados de talvez 2000, meio... Eu acho que o boom mesmo, se eu for chutar aqui pra vocês, eu diria que 2016 e agora muito mais forte de 2020 pra cá. E saiba que, já aproveitando esse link aqui, que muita coisa ainda tem que ser descoberto, tá? Ainda estamos engatinhando nessa área, então há muita coisa ainda para se descobrir. Mas avançando principalmente nas relações do autismo e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que antes era menosprezado, como se não existisse esse transtorno. Com o crescimento da neurociência, descobre-se então que sim, que é um transtorno neurobiológico, nascemos com isso. Então algumas pessoas vêm falar assim pra mim, isso surgiu na minha vida adulta. Isso é equivocado, tá? Mas isso fica para um outro vídeo também. Resumindo essa introdução, que é importante para vocês entenderem, vocês sabem que eu sou psicanalista, cuido de fatores como ansiedade, depressão. Depois de muitos anos de tratamento, entendendo o meu corpo e dificuldades com alguns medicamentos. Também tenho alunos, comecei no mundo de concursos públicos, na verdade, né? Não sabia muito bem, estava muito perdida, ainda muito depressiva, sem entender como eu funcionava. Mas uma adequação aqui, adequação ali, comecei a ser aprovada, saí em diversas capas de jornais, dei entrevistas para diversos lugares, e na época me chamavam de Kátia Pipoca, porque eu sempre agitada, típico da hiperatividade no TDAH, né? Pipoca, pra vocês terem ideia como era a minha agitação. E talvez vocês percebam essa minha agitação até nos dias de hoje, na verdade. E só que conforme eu fui me encontrando, eu fui tendo segurança daquilo que eu queria, não pela minha baixa autoestima, ou é só isso que tem pra mim, não menosprezando, mas estou contando a partir da minha vivência, das minhas escolhas, tá? É só isso que eu tenho, então eu vou virar servidora pública, que vou estudar, só depende de mim, e os medos de não saber gerir meu próprio negócio, diversos fatores aí com dificuldades para administrar. E aí muitos desafios, minha gente, eu acho que muitos de vocês passam por isso também. Hoje atendendo adolescentes, pessoas de qualquer área, tanto alunos, vestibular, Enem, principalmente o pessoal da área da saúde, estudantes de medicina, enfermagem, concursos públicos, Enem em geral, vestibulandos em geral, pessoas que estão em formação em psicologia, até mesmo psicopedagogo. Estou no último ano em psicopedagogia também, outra especialização que eu achei interessante trazer para o meu currículo, né? Já que eu pesquiso tanto, já que eu estudo tanto, então por que não já aproveitar esses estudos para ir colocando e acrescentando ainda mais as especializações no meu currículo. Hoje, atendendo de modo amplo, tanto concursos, diversas áreas, só também pacientes com dificuldades de lidar com TDAH ou pessoas com ansiedade crônica. Recebi uma menina que eu vou mudar o nome, que chama-se Ágata. E por que Ágata? Não escreve seu nome aqui embaixo, tá, meu bem? Ninguém precisa saber, a não ser que se você não se importe, acabe colocando seu nome aqui, mas tudo bem. Mas como ela é autista e TDAH, então eu vou colocar dessa forma para proteger o perfil dela também. E uma dificuldade muito imensa, né, que o autista tem, o autista leve, que tem em organizar a própria estrutura ambiental e lidar com as suas próprias questões. Ela tem muita sensibilidade com sons,
muita ansiedade, muitos estados depressivos, e para piorar, ela tem muita reação com os medicamentos, né? Depois de um bom tempo aqui comigo, o que nós decidimos? Deixa eu dar uma pausa aqui, porque tem alguém me ligando. E numa situação, retomando aqui, que eu me perdi um pouquinho porque alguém me ligou, tá? E de uma situação, de uma classe social que não tinha condições de investir em profissionais que pudessem trazer algumas adequações que eu percebia que era importante em relação às suplementações, aos medicamentos mais adequados. E então fomos tentando levar o máximo que podíamos, mas ela sofrendo muito com problemas financeiros e com os efeitos colaterais dos medicamentos. Então, muita dificuldade de começar e terminar, muita dificuldade de entender como estudar, muita insegurança, muita dificuldades em diversos aspectos. Foi um grande desafio para mim. Mas encaramos juntas, com o comprometimento dela, com bastante paciência, respeitando o tempo dela, porque algumas vezes tinha alguns sumiços, algumas vezes ela tinha uma queda muito grande em relação à situação dela, e quando eu tentava falar para encaminhar ela para fazer educações com medicamentos, ela não encontrava um bom ouvido, um bom profissional que entendesse a situação dela com carinho. Foi quando eu acabei tendo um insight falando para ela procurar profissionais, na verdade procurar deputados, vereadores, estamos em ano de eleição, que poderia ser que ali ela conseguisse um tratamento um pouquinho mais adequado. Foi o que fez, ela entrou em contato com a ajuda dos familiares e conseguiu encontrar uma psiquiatra que, segundo ela se sentiu muito mais acolhida e muito mais validada, e que se disponibilizou a cuidar dela com bastante carinho. Notei uma diferença muito grande quando a Agatha retornou para mim, muito feliz, muito agradecida, só que ao mesmo tempo com muitos medos, né? Por causa dessas reações que ela tem. Vamos lá, vou ler aqui pra vocês o que ela me escreveu aqui, pra gente não fugir muito, porque eu preciso ser objetiva para que ela possa entender, porque se falar de modo assim muito caricato, muito subjetivo, ela não vai compreender também, tá? Então a pergunta da Agatha é o seguinte: Kátia, como você lida com sua atenção sem medicamento? Como você faz para ter atenção? Como tem atenção nas matérias mais difíceis de entender, sem tomar medicamento, Ritalina ou Venvance? Aí ela reforça: se nenhum remédio não der certo para mim, por conta do efeito colateral, acho que vou ficar sem remédio igual a você. Me identifiquei muito minha vivência e dificuldades com você, porque conforme ela ficava mal, eu contava as coisas que eu passei para ela entender e se acolher, porque isso mexe muito com a nossa autoestima. Eu fico até arrepiada, porque só quem passa por isso entende a minha fala aqui. Eu sofri bullying, eu sofri coisas de professores que eu achava que estavam falando para o meu bem. Hoje eu entendo que eu sofri assédio moral, que eu era motivo de chacota, porque às vezes a gente não tem essa malícia, né? Então as pessoas não entendiam a minha condição, e também ao mesmo tempo aprendi a perdoar, porque se nem eu sabia sobre mim, se há muitos profissionais não sabem sobre essa condição, quem dirá as pessoas ignorantes nessa área, né? Então vou preferir optar para desapegar toda a mágoa que eu fui carregando em relação a essas pessoas, as coisas que elas me falavam, como se por falta de informação. Eu acho que na verdade uma boa parte era isso mesmo, juntando um pouquinho de um caráter tóxico aí, que se verem esse vídeo, fica aí o recadinho para vocês, mas eu tenho certeza que vocês também, todo mundo vai evoluindo com o tempo, e tá tudo bem, tá tudo certo. Então vamos direto ao ponto na minha resposta aqui para a Agatha. Vou numa sequência. Ela relata também em áudio que com essas alterações dos medicamentos agora, que ela tá tendo muita enxaqueca, bruxismo, e a ansiedade dela tá muito forte. Então, se é o seu caso aqui, a primeira coisa que um profissional tem que orientar vocês na dosagem é que vocês dividam em 4, tá? Então, na primeira semana você toma 1/4, na segunda semana você toma 2/4, na terceira semana você toma metade, na quarta semana você toma inteiro. Se você tomar inteiro e perceber, você tem que sentir como que você reage, perceber que você teve uma agitação, você volta para metade e vai assim até seu corpo ir se adequando.
Lembrando que o Venvance, por exemplo, que eu passei por todos esses medicamentos, e todos eles, pelo fato de eu ser TAG, que é uma das nossas comorbidades, e a maior parte de nós temos isso, que não adianta. Eu tenho reações, tentei novamente tomar o Venvance há uns meses atrás, eu tive reações fortes. Para mim não vale a pena, eu prefiro 1000 vezes lidar com a minha dificuldade de atenção do que tomar esses medicamentos, para mim, minha vivência, tá? Mas eu vou explicar para vocês como eu fiz essas adequações. Eu tenho crises fortíssimas, também tenho essa enxaqueca, tenho dificuldade para dormir. Então a primeira coisa que eu tive que fazer é entender que a minha alimentação tem que ser muito baixa com carboidratos complexos, né? Bolo, açúcares, café, tomo café sim, na parte da manhã, junto com o leite, e mesmo assim não tomo tanto. Se eu percebo que eu tô agitada, tomo bem pouco, porque eu gosto de tomar o café, porque é algo das famílias, de tomar um cafezinho com leite e um pão. Depois de um tempo, percebi que eu tinha também, que o pão é considerado um carboidrato simples, né? E aí eu percebi que eu também ia ter que diminuir, porque eu estava tendo muitas reações. Ou seja, resumindo, hoje eu tenho uma dieta mais low carb, uma dieta mais natural. Não significa que eu não coma besteiras, mas 80% da minha vida é a dieta low carb, não é a cetogênica. Lembrando que no meu dia a dia, a minha alimentação, quando quando eu comecei a fazer a minha reeducação alimentar, eu virei vegetariana, e de vegetariana eu virei piscitariana, como só alguns tipos de peixes. Hoje em dia eu tenho uma dieta mais mediterrânea, com bastante proteína, muito mais proteína e ômega 3, que é o ideal para TDAH e autistas. Vocês pesquisem, anotem, aí, profissionais também, anotem, porque tem muitos estudos falando a respeito do ômega 3, e obviamente que muitas vezes você não vai encontrar o ômega 3 na dosagem que precisamos nos peixes. Por isso que eu também suplemento o ômega 3 com selo IFOS. Tem que ter o selo IFOS. Lá no meu Insta você encontra, vai lá procurar, fazer uma tour que eu falo sobre o ômega 3 com selo IFOS. E para tratamento tem que ter EPA e DH altos, tá bom? Suplemento também com o magnésio L-treonato, porque assim, ó, vocês fazem uma confusão. Magnésio de malato é da cabeça para baixo, magnésio treonato é da pescoço para cima. Ele trabalha o sistema nervoso central, tá? Então hoje a minha suplementação tem o L-treonato nas dosagens específicas para mim. Durante o dia, quando eu estou muito agitada, o magnésio de malato é muito bom para quem sofre de fibromialgia. Ele é muito bom para quem é tenso, para quem vive com alguns problemas musculares. Marca aí para pesquisar também, tá? Tá marcando? Tá. Então eu tô colocando na prática aqui o que eu faço e o que eu tomo. Hoje não tomo nenhum ansiolítico, alopático, né? Nenhum psicotrópico. Não tomo tópico, não tomo o Venvance, não tomo nenhum estimulante. A minha vida se resume em suplementações, tá? Então, eu coloquei lá no Rios, você clica lá no Rios, vou pegar aqui pra vocês. Você clica lá no Rios e você vai ver eu falando sobre algumas fórmulas que eu tomo. Qual médico adequado para que entre nesse processo de investigação com você? Primeiro, ser bem diagnosticado. Um psiquiatra não é capaz de 15 minutos fazer uma entrevista e já meter Ritalina em você. Não! Ponto final, vou falar sem filtro. Tem que ver vários aspectos. O TDAH geralmente tem problemas na escola, tem problemas com nota, desde pequeno agitado, não se desenvolve na vida adulta. E na vida adulta, às vezes, até tá menor, porque conforme a gente vai amadurecendo, a gente acaba tendo alguns controles, mas no geral somos impulsivos, temos dificuldades com vícios, com álcool, com drogas, enfim, com várias situações de dificuldades de manter casamento, dificuldades de organização, dificuldades de controlar os nossos gastos. São diversos tipos de dificuldades que a gente enfrenta. Então, o TDAH, ou o autista, para ser bem diagnosticado, ele precisa de uma avaliação geral. Eu sei que muitos de vocês não têm condições, só que, de repente, você está sendo diagnosticado com depressão e você tem problema na tireoide, está com déficit de algumas suplementações e não precisava nem estar tomando remédio
remédio controlado. De repente você está sendo diagnosticado, foi diagnosticado com TDAH e está tomando estimulantes que se você... não vou falar estimulantes. Está tomando Venvance, está tomando Ritalina, metilfenidato, que seria o nome mais apropriado para dizer aqui sem ser o nome comercial. De repente você está tomando, mas você não tem. Isso só vai piorar o seu quadro, porque ele vai ativar uma área que já é ativada, né? Então, nós temos alguns neurotransmissores que eles têm muitos disparos, menos que o gama. Qual que é o outro que eu poderia falar aqui pra vocês? Que o gama, que o GABA, que a glicina, que são inibidores. Já o restante, a gente tem muito mais disparos. Aí imagina você tomando o Venvance, você tendo déficit de atenção e hiperatividade, porque se for só o déficit de atenção, você não vai sentir tanto, mas se você for hiperativo, você vai piorar sim seu quadro, que é o que acontece com muitos de nós. Então, quando eu comecei a fazer, a abandonar esses medicamentos, eu fiz um desmame gradativo, e com um desmame gradativo, deixa eu só voltar uma coisa aqui pra vocês, talvez vocês perguntem, qual os profissionais adequados? Então, você tem que procurar um psicopedagogo, procurar um neuropsicólogo para fazer alguns testes e um psiquiatra. É bom levar um histórico escolar, é bom você fazer um rascunho e obviamente que talvez você só vai conseguir um que te atenda durante 1 hora por convênio ou particular. Depois que você possa passar nesses 3 profissionais, se você tiver um bom diagnóstico, você vai procurar um médico nutrólogo. Ou, melhor ainda, faça os 4 juntos, porque o médico nutrólogo vai investigar também as suas questões orgânicas. Não adianta ser só a fala, vai precisar analisar os seus aspectos internos também. É extremamente importante se você quiser envelhecer e de uma vez por todas saber como lidar com a sua situação. Então, se às vezes você fizer uma poupança, se organizar, faz uma pesquisa dos valores, coloca ali, junta a família, faça uma poupança em conjunto que você leve 1 ano para que você comece a ir atrás desses profissionais. Qual profissional, Kátia, que você me sugeriria para mim que não estou aguentando tomar esses medicamentos agora? Um médico nutrólogo. Tem vários preços, tem o Samuel, que é um médico ortomolecular, que tem canal aqui, é o Samuel Dali, já um preço um pouco merecedor do valor, mas para minha realidade já seria alto, e acho que para a realidade da maioria uma consulta sai mais de R$1.000. Mas há outros nutrólogos bons aí que você pode pesquisar, que vai cobrar uma consulta uma média de R$450, que vale a pena. Qualquer um deles vale a pena. Seja, se você tem condições, você vai escolher aquilo que você acha bastante adequado. Então investigue bastante, pesquise bastante, vá para canais, vá para o Insta, pergunta aqui, pergunta ali, e vai se organizando a partir disso. Passou no médico nutrólogo, tá? Você pode pegar todos esses exames e levar até um psiquiatra, que eu sugiro que seja um psiquiatra que fica ali durante 1 hora conversando direitinho com você e analise todos esses aspectos, tá? Depois você pode ir para o neuropsicólogo para ter certeza que vai reforçar bem, ou você pode ir no nutrólogo, psicopedagogo, neuropsicólogo, pegar tudo isso e aí sim levar até o psiquiatra, que talvez seja a sequência mais adequada, tá? Se você não puder e você estiver sofrendo muito, por enquanto, cuidar da parte interna, entender como cuidar da suplementação, que é o que vocês perguntam muito. Então é um médico nutrólogo, comece por aqui, tá bom? Não confunda nutricionista com médico nutrólogo, tá? É um médico especialista em relação a bioquímica em geral do seu organismo, tá bom? O ortomolecular também. Então tá, vamos avançar aqui. Comecei a fazer o meu desmame e comecei a pesquisar muito sobre as bases orgânicas. Fazendo o desmame, eu comecei a fazer algumas adequações. Quando eu consegui fazer o desmame da lamotrigina, vou falar todos os nomes pra vocês, tá? Da lamotrigina, que tava já me fazendo muito bem, mas eu não queria envelhecer tomando esses montes de medicamentos, porque a longo prazo, esses medicamentos não é pra tomar pra sempre, minha gente, é só pra... É igual quando você faz um tratamento do rim, um tratamento do fígado, a não ser que seja alguma coisa crônica que não tenha jeito, algumas situações não tem cura, então você vai ter... Tem casos, né, que acontece, então talvez você vai ter que levar a vida toda tomando esses medicamentos, e tudo bem, mas não pode só tomar os medicamentos sem fazer outras adequações. Assim que você tem o diagnóstico, que você começa a fazer o desmame, você tem que ser acompanhado por um bom terapeuta,
tá? Por um psicanalista, por um terapeuta de uma abordagem de terapia cognitivo-comportamental, uma pessoa que já tenha lidado com, que tenha experiência com esse tipo de perfil, é o ideal, tá? Para que você faça adequações no seu ambiente. Então, quando ela pergunta aqui sobre a minha atenção, que é o que eu vou mostrar para vocês, é que daqui a pouquinho eu vou mudar o vídeo e vou mostrar como que é aqui a minha mesa para vocês entenderem na prática, tá? Principalmente TDAH, que é muito sinestésico, precisa ver as explicações e não ficar só na fala. Então, eu tomo suplementações para memória, eu tomo um mix de melatonina com GABA à noite, tá? Porque eu sou muito agitada, eu tenho dificuldades com insônia por ser hiperativa. Tomo também o magnésio L-treonato à noite e o ômega 3 com as dosagens altas. Aí durante o dia eu tomo esse daqui pro cérebro, faço uma alimentação bem controlada e caminho todo dia e pratico mindfulness. O TDAH não consegue ficar com a mente vazia, tá? Mindfulness é estar presente no hoje. E escrevo muito sobre os meus pensamentos, sobre as minhas ruminações, sobre as minhas preocupações. Escrevo muito, tem muita ferramenta que ajuda a tirar essa aceleração da nossa mente, levando para o papel. Um deles é o questionamento socrático, muito usado pela terapia cognitivo-comportamental, para que você lide com os seus pensamentos ruminantes, que te deixam no estado estressante, que só piora ainda mais o seu quadro, tá? Te levando inclusive a desenvolver fibromialgia, que foi também o meu caso, além da depressão. Então, dá para conviver com esses transtornos, dá para conviver com essas disfunções, mas é uma jornada de transformação. Você vai ter que ter um estilo de vida novo e essa adequação é demorada. E não pense que eu também não tenho altos e baixos, porque eu também tenho altos e baixos, tá bom? Mas muito menos frequente, e quando eu estou no baixo eu sei exatamente o que está acontecendo comigo. Então olha, vitamina D3 não falta no meu dia a dia junto com a K2, não falta. Não sou de tomar sol, vocês podem ver a minha cara aqui, sou branca pra caramba. Não falta na minha alimentação. Vitaminas do complexo B, metilcobalamina B12 principal. A metilcobalamina, grava bem isso aí, se vocês forem olhar alguma coisa tem, dê preferência para essa parte aqui, para esse tipo de suplementação. A cada 2 semestre, não, no geral, vou colocar no geral, uma vez por ano eu faço um check-up, eu faço exames para analisar a tireoide, meus hormônios, cortisol, magnésio. Toda vez que eu vou no médico eu falo para ele que eu quero todas, já que eu vou tirar sangue para analisar todas as minhas vitaminas, todos os meus sais minerais, cortisol, algumas vezes eu peço exames de fezes para fazer esse autocontrole aqui comigo. Então é importante ter uma alimentação mais voltada para a dieta mediterrânea, suplementações específicas, e tomo também lactobacilos, porque sabemos que nós temos algumas dificuldades em relação a alguns neurotransmissores, e eu tenho muita queda de dopamina, né? Então, quando meu intestino, por exemplo, está desregulado, né? A gente sabe que uma boa parte da serotonina é transformada, é desenvolvida no nosso intestino. Eu sou muito constipada, então quando eu percebo que eu estou evacuando uma vez e está muito ressecado, 2 vezes estou muito inchada, eu já sei que tem coisa errada no meu intestino. Então eu também suplemento com lactobacilos, e o médico nutrólogo, não se preocupe, que ele vai fazer, é de praxe, fazer todos esses exames e suplementar você desde o intestino até a suplementação que é importante para o teu encéfalo, tá bom? É explicado essas partes orgânicas? Espero que sim. Agora vamos para a parte externa. Então já expliquei a parte interna para vocês, o passo a passo de como vocês precisam fazer. Agora a gente vai vir para a parte externa, tá bom? E aí eu vou dar uma pausa aqui para mostrar para vocês como que é a minha mesa e vou explicando, que fica muito mais prático. Se balançar um pouquinho, vocês me perdoem, tá? Que eu vou ter que fazer desse modo. Então o que acontece aqui? Eu tenho essa lousinha. O TDAH, o autista, a gente tem dificuldades na área de trabalho, né? Ele precisa criar um ambiente para autistas, entende? Para um TDAH, certo? Então tudo aqui pra mim tem uma lógica e não pode tirar do lugar porque eu me perco.
Então, eu tenho essa agenda aqui de mesa que fica aberta para eu saber exatamente o que eu preciso fazer, tá vendo? Eu tô seguindo aqui, eu já levei a Zara, tomei banho, me arrumei, estou gravando, depois eu tenho uma reunião aqui, e aí a academia que eu coloquei aqui, eu vou colocar aqui pro final e domingo descansar. Faço pauta aqui do que eu preciso fazer, então aqui é a gravação, e aqui o roteiro sobre crenças que eu vou precisar gravar também. Quando eu estou em crise, porque a gente tem crises, eu uso esse planejamento diário e coloco exatamente o que eu preciso fazer. Eu não conto nada, não conto com a minha mente, porque a minha mente, e nem com a minha força de vontade, porque ela não funciona. Eu sei que ela sempre me engana. Eu uso isso daqui já é mais para atividade física, né? Eu uso esse aplicativo aqui, o Tecnonutri, para eu ficar lançando, para ficar de olho no que eu ando comendo. Então, como você pode perceber, terça eu não usei, pode ter certeza que eu comi besteira. Ontem eu fiz direitinho. Ontem, quinta-feira, eu comi besteira, mas eu não comi tanta besteira. É uma coisa ou outra que eu não posso comer porque eu desenvolvi algumas intolerâncias a glúten e algumas outras coisas. E sexta-feira eu também não vou tirar porque eu fui danada, tomei até vinho. Aí hoje eu vou fazer academia. Então é muito importante porque no mês, o que eu preciso entender, aqui eu fiz certinho, esses riscos aqui é porque eu fiz certinho. E a gente tem essa dificuldade mesmo. A questão não é ser perfeita, a questão é manter constância. Vocês vão ver que no final do mês vai ter sim alguns papeizinhos aqui, mas no geral, 80% da minha vida é disciplinar e tá tudo bem porque tá funcionando, tá? Deixo os meus recados aqui, coisinhas que eu preciso memorizar, ou que eu tenho dificuldade eu olho, né, como eu estou me especializando e sou mais especialista nessa área comportamental, então isso aqui tudo pra mim é muito importante. Aí, aqui os meus livros também tem uma ordem, certo? Esses livros aqui, na sequência, são os que eu uso mais, são os que eu gosto mais, são os que eu uso principalmente para palestrar, para ajudar vocês de modo geral. E esses aqui são os que eu estou pretendendo ler, e esses aqui são os que eu coloquei aqui como leitura para desenvolver algumas outras coisas, financeira. Eu gosto muito de psicanálise, sobre comportamento, sobre como que as pessoas elas obtêm sucesso. Esses aqui para pesquisa, né? Para sempre estar pesquisando quando precisar. E aí, vocês sabem que eu estou fazendo faculdade e eu tenho muitos livros, vários livros ali. Eu preciso criar fichinhas de consultas, né? De revisão como profissional. Então, eu já mostrei lá no meu Insta para vocês que eu faço essas fichinhas aqui de consulta. Isso aqui é um albinho de fotografia que eu tô usando para fazer as minhas anotações. E que eu fiz? Eu percebi que eu estava me perdendo um pouco. Então, tudo para mim tem que ter lista, tá? Eu preciso fazer resumos desses livros, então eu fui lá no Canvas, para cada livro eu coloquei um nome aqui, peguei as páginas que eu preciso ler, que são interessantes para as minhas pesquisas, né? Então eu tô pesquisando em cima desses livros aqui, e aí eu organizei todo sábado, eu vou ler cada uma desses. Então como que eu faço para minhas leituras? Eu venho, eu leio, eu rabisco em cima das minhas leituras. Eu rabisco em cima, tá? Eu rabisco muito mais. Eu só tô segurando com uma mão aqui, não vai dar pra mostrar certinho. Eu rabisco e daí depois que eu faço esses rabiscos, algumas vezes eu vou lá no YouTube quando eu não entendo muito matérias que eu tenho dificuldade, eu faço a leitura, eu crio todos os estímulos. Eu vou pesquisar no YouTube até eu entender. Às vezes pode demorar e tá tudo bem. Por isso que eu não deixo as coisas em cima da hora. Daí, depois que eu faço os meus rabiscos, eu venho aqui e faço as minhas fichinhas para facilitar as minhas pesquisas. Porque depois que eu compreendo bem o conteúdo, fica fácil só para eu pegar as palavras-chave e aí dá tudo certo. Muitas das vezes eu falo em voz alta. Então, a mesa principal de um TDAH ou de um autista tem que ser assim. Lousinha com listinha de tarefas. Você tem que anotar semanalmente, tá? O que você precisa fazer, tudo em listas, para você saber a sua ordem de prioridade. Você tem que dividir assim, ó: urgente, prioridade e circunstancial ou delegável, que você possa estar delegando, tá? E aí, quando é urgente, obviamente que eu vou colocar aqui: acordei, tomei café e já vou lidar com o urgente. Entende? E aí depois as prioridades e aquilo que é circunstancial,
que é da rotina, né? Vamos supor, andar com a cachorra, banho, essas coisas assim, se arrumar, são circunstanciais. E tem coisas que dá para delegar quando eu sinto que eu estou sobrecarregada. Não significa que tudo é perfeito, porque não é. Não significa. Vou voltar aqui pra vocês. Que eu dou conta certinho, que as coisas não dêem errado, dá. A diferença é o olhar, o acolhimento. Então, se a semana e a minha mesa ficou muito bagunçada, quando chega no final de semana, eu paro e falo assim, não está funcionando. Penso, anoto quais são os problemas que eu tive, quais foram as dificuldades, o que está preocupando, esvazio a minha mente, vou fazer uma caminhada, eu tenho agora, que eu não posso falar o nome, a bichinha aqui, que quando você fala o nome dela, ela te ajuda também, que é um tipo de uma secretária. Tem me ajudado, que eu coloco lembretes ali também. Então eu tô usando todos os estímulos que fazem com que eu tenha bastante qualidade de vida. Comecei a fazer musculação, tive que arrumar uma personal, porque eu odeio, tudo que a gente odeia a gente vai ter dificuldades. E é aí que eu vou falar sobre a minha atenção. Quando eu sento para estudar, tem que ser de manhã. Eu não consigo estudar à noite, tá? Não dá, não tem nada que faça eu prestar atenção se eu estiver cansada. Já sei isso de mim. Então, cuidar do meu cansaço é extremamente importante para ter uma vida intelectual, para ter uma vida saudável, que eu consiga reter o conteúdo. Você percebe que aqui é comportamento, é entender, é consciência de quem eu sou. Fazer o quê? Por mais que eu ofereça um monte de milagres, é assim que eu já sei de mim. Então não adianta eu inventar moda, é assim que eu penso, tá? De manhã eu rendo bastante, então eu já acordo de manhã. Por exemplo, eu tenho bastante coisas para fazer da faculdade. Hoje eu tive que priorizar esse vídeo aqui, porque a menina que eu atendo, que é autista, ela tá ansiosa, ela tá querendo muito ver esse vídeo, essa minha explicação. Então, eu acabei priorizando para que ela não fique agitada. E amanhã eu vou acordar cedo e vou estudar. E vou ficar o dia inteiro, já me organizei para isso, para deixar todas as minhas coisas organizadas. Apesar de ter prazos para junho, eu já prefiro, sempre que eu me sinto muito descansada, não ficar empurrando com a barriga e já liberar o máximo que eu posso de coisas para fazer com qualidade, porque se eu fizer correndo não vai ter qualidade e no horário que eu rendo bem. Se eu percebo que à noite eu tô muito descansada, que eu tô bem, que eu estou com vontade de estudar e de ler, eu sei que vai funcionar, porque como TDAH nós somos assim, tá? Lembrando, TDAHs, que às vezes vocês falam assim pra mim, nossa, eu começo a te ver, tudo comportamento, porque a gente desenvolve isso também, tá? Parece que, às vezes eu percebo que as comunidades, parece que todo mundo quer pra ser inserido, meio assim, todo mundo quer ser, é normal, porque você quer estar entre os seus, né? Eu não consigo escutar até o final, e aí vem aquele outro lá, nossa, olha como eu sou TDAH, só como reforço de que olha como eu sou TDAH, eu não consigo escutar seu vídeo até o final, olha como eu sou TDAH, eu não consigo ler. Então, que é só para justificar o seu não fazer. Depois de um tempo, você, através da terapia, você vai aprender a ser um solucionador. Não vou usar a palavra acomodado, não um resiliente. Sou assim e sou assim. E só para dizer que eu sou assim, para justificar o meu não fazer, para justificar os meus fracassos, é um processo de negação. Você pode saber o que você é, o que você tem de dificuldade, mas você não pode achar bonito ficar contando para todo mundo. Isso até pode desabafar, pode vir falar, mas em busca dessas soluções e desenvolver esses comportamentos, essa nova visão de vida, vai demorar muito tempo. Demorei muito para estar no estado que eu estou. Entende? Só que você tem que querer demais. Você tem que buscar essa construção, porque para o processo de plasticidade, vamos voltar na neurociência, de plasticidade ou neurogênese, quando nasce o novo neurônio, é demorado, é organismo, né, gente? Imagina, é demorado, tudo muito demorado. Esse processo de mutação pode demorar, para uns é muito mais rápido, para outros pode levar anos. Para mim levou 5 anos nessa minha fala, essa minha mudança de comportamento, essa minha coerência em tudo que vocês veem, e eu estava disposta a enfrentar tudo isso. Enquanto é muito bom ter uma missão de você, é muito bom ter um projeto para você mesmo, e eu acho isso bem interessante, tá? Então, quando as matérias que eu não gosto e tenho dificuldade, não quer dizer que é por causa do TDAH. Qualquer um que tem uma matéria que não gosta,
vai ter dificuldade, porque não tem interesse. Isso é natural dos nossos processos de aprendizagem, dos nossos processos cognitivos. Então, aquilo que eu preciso engolir, eu imprimo material, eu procuro professores que são mais didáticos, porque imagina se você não gosta da matéria, o professor é ruim ou você não consegue interagir com a didática dele. É péssimo. Então, a matéria que eu não gosto, que eu tenho dificuldade, eu pesquiso professores que eu acho legais, que eu sinto afinidade, que eu fico, puta, esse cara é da hora, e só pelo fato de eu gostar dele e mantém a minha atenção. Eu vou anotando ali, se eu não entendo eu volto de novo, se eu não entendo eu volto de novo, se eu não entendo eu volto de novo, e tá tudo bem. O meu desafio não é ficar focando em não aprender, o meu desafio é eu sou capaz de aprender, eu sou capaz de aprender, eu vou aprender assim, não é porque eu sou TDAH. Então eu sempre fico focado como desafio de onde eu quero chegar, não do que eu estou sentindo. Eu olho do que eu sinto na frustração para pensar no que eu vou fazer para me livrar disso e conseguir o resultado que eu quero. Percebe que a forma de pensar tem que ser essa? Pronto. E aí eu também não estudo cansada, eu coloco no horário que tem bastante luz, porque a luz do lugar que você está também, e o que você come, o seu sono, tudo isso interfere também, tá? Deixa eu desligar aqui, tem um negócio ligando aqui. Pronto. Agora, as matérias que a gente tem facilidade, que, como TDAH ou autista, ou você que tem dificuldades aí com as suas coisas, o analfabeto funcional, as matérias que a gente tem afinidade, que a gente gosta, a gente vai perceber que se você não tem um pré-conhecimento, obviamente Piaget já falava muito disso, que a gente traz muito de um pré-conhecimento para a nossa vida escolar, e algumas se adequam ali, que é onde a gente tem facilidade de aprendizagem. Se é algo que você é totalmente leigo e não conhece, mesmo você gostando, você também vai ter um pouco de dificuldade, daí você usa essa didática que eu falei de quem tem dificuldade para estudar. Agora, se é uma matéria que você gosta e tem facilidade, como essas aqui, que são assuntos que eu amo muito estudar, que eu amo muito pesquisar, então livros como esses aqui, então para mim me dá prazer. Tenho dificuldade de ter constâncias nas leituras? Tenho, mas para isso tem técnica aqui que eu já ensinei para vocês, como que você faz para que você consiga trazer as suas leituras. Agora, uma coisa que o TDAH, o analfabeto funcional autista, se ele não gosta da matéria, se ele está cansado, se ele está lá com PDF, se ele está com um professor chato, não vai para frente. Então, tem que entender como que funciona para você fazer essas adequações, e também não significa que vai ser fácil, tá? Dito isso, quando eu sento para estudar, então vamos supor, peguei aqui a minha lista, tá aqui a minha lista, aí eu tô aqui com o meu livro, né? Então, página 275. Digamos que eu tô aqui sentadinha na minha mesa, então eu venho na página 275. Tá aqui, vou pegar isso daqui, que eu comprei baratinho. Vou colocar na minha frente aqui, vamos por aqui, ó. Vou colocar aqui na minha frente, vou mostrar certinho como que eu faço, tá? A essa altura eu já tomei meu café. Vou colocar o meu livro aqui. Vou pegar essa minha listinha, né? Como não está grifado ainda, se ele estivesse grifado, então antes ele vai estar aqui aberto. Eu vou ler em cima dele, vou rabiscar, eu falo em voz alta. Por exemplo, transtorno de atenção e sua relação com as dificuldades para a aprendizagem constitui a principal causa que leva a criança papapá. Depois eu paro esse parágrafo e penso, o que eu acabei de falar? Tá falando transtorno de ansiedade, tal. Ah, tá, só para eu saber se eu realmente prestei atenção. É assim que faz. Aí vou pro próximo parágrafo. E às vezes eu coloco algumas palavrinhas chaves do lado, né? E aí fica assim depois que eu leio tudo, ó. Vou mostrar pra vocês como que fica. Fica assim. Tá? Lembrando que é a matéria que eu gosto, tá no horário que eu curto. Funciona pra mim começar pelo livro, um livro que eu amo. Depois que eu fiz isso daqui, aí sim eu vou lá. Aí daqui eu pego as palavras-chave que eu quero fazer fichinhas. Pego esse meu caderninho aqui e faço as minhas fichinhas, tá? Porque quando a gente não compreende o conteúdo, a gente faz o quê? A gente copia a matéria. Vamos supor que você está vendo videoaula e você está só com o caderno e a videoaula. Filho, você vai pausar toda hora a videoaula só para ficar reescrevendo. Então o ideal é que você imprima o material para acompanhar a videoaula e escreva em cima do próprio material. Só depois você faz seus resumos. Tá bom? É assim que funciona pra gente. E na verdade deveria ser assim pra todo mundo, porque é muito mais didático. A gente sabe ir e não sabe voltar. Como assim? A gente sabe estudar, bater por demanda, vamos bater edital, vamos treinar. E depois que termina, e agora? Como que eu faço pra revisar?
Porque muitas das vezes a gente, como TDAH, tem dificuldade de ir e ficar voltando, de ir e ficar voltando. A gente gosta de coisas simplificadas. Você gosta de revisões cheio de detalhezinhos, de cronograma pronto, não funciona para TDAH. Ciclos de estudos não funciona. Para TDAH é muito difícil funcionar, porque a gente tem uma forma de interpretar muito mais demorada, não dá para colocar 1 hora numa matéria. Quando eu estou fazendo essa dinâmica aqui, eu também uso um timer. Tiro o celular de perto, tá? Ativo o timer ali e aí vou estudando por blocos. Então eu faço 4 pomodoros. No caso de 30, se eu estou muito bem, eu coloco de 1 hora, porque eu já desenvolvi essa força em relação à minha atenção. E assim vai funcionando, se organizando em blocos. Lembrando que nós temos dificuldades de olhar como um todo as nossas tarefas. Nós temos que fragmentar. A nossa visão de mundo é mais ou menos assim. É como se fosse montando a nossa compreensão, é como se fosse um quebra-cabeças. Pensa numa paisagem que tem um bolo de pecinhas, você vai encaixando as pecinhas que tem similaridade. Nossa aprendizagem no geral, acho que de todo mundo é assim, o que é similar, depois que você coloca ali, que você organiza, aí você vai encaixando nos buracos. É assim que a gente formula a nossa compreensão. Então muitas das vezes, quando eu estou cuidando de vocês, eu vou montando em bloco por fases, fase 1, fase 2, fase 3, aí quando vocês estão na fase 4, na fase 5, vai tudo fazendo sentido para vocês vão entendendo, encaixando os blocos e sabendo voltar no material. O mais importante é, independente se você é estudante, se você está aqui por trabalho, se está aqui por causa do seu filho, não importa os motivos que você esteja aqui. O mais importante é que você aprenda a fragmentar as suas tarefas, usar listas, entender quais são os médicos que vão ajudar a você a mudar no contexto geral, ou amenizar bastante os impactos que esses transtornos estão tendo na sua vida. E também pesquisar livros. Lá no meu Insta eu coloco bastante livros para vocês também, para que vocês, quanto mais vocês estudarem e aprender a respeito de quem vocês são, a gente não pode delegar só a função do outro, nos diagnosticar, nos suplementar, porque o ser humano é falho. Você também tem que se comprometer em busca dessas informações, não só delegar a responsabilidade dos profissionais, mas se formou para isso. Tem que mudar essa mentalidade, porque você não sabe o profissional também que está te atendendo. Você não sabe se ele está atualizado, se ele estagnou. Às vezes a gente vê pessoas que olham ali as referências dos exames de sangue muito ali, que já está ultrapassado. A pessoa olha e fala que está normal, a D3, por exemplo. Né? Olha ali, vê que tem 30, tá bem. E a gente sabe que para determinados aspectos não tá. A gente vê os próprios colegas deles aí, de médicos em canais, falando que tem que ter uma dosagem de uma média de 40, 60, que não tem nada a ver com toxicidade. Então, são coisas assim que a gente precisa estar se atualizando, porque o mundo tá mudando, as pessoas estão mudando e você também precisa mudar. Tá bom? Espero ter te ajudado, trouxe assim com bastante detalhes, com bastante riqueza de informação. Escute mais de uma vez esse vídeo, compartilha para quem precisa. Vai ter muito conteúdo, muito voltado para essa área. Liga, segue, porque muitos de vocês olham aqui, não clique em seguir o canal. Segue o canal, clica no sininho de notificações, porque para continuar gerando esse conteúdo, vocês também precisam me empolgar, me animar, porque só para montar todo esse roteiro aqui eu tive que me esforçar bastante, porque lembre-se, eu também sou TDAH. Beijão, abraço forte de urso.